Olá, estamos de volta para mais uma aula no curso A Carta aos Hebreus. Uma das porções bíblicas mais intrigantes e interessantes e repleta de ensinos que são fundamentais para a fé cristã. Muitos destes ensinos são bem conhecidos, como o que diz ser Jesus, o Filho eterno de Deus, ou que Jesus está assentado à direita de Deus Pai. Mas há outros ensinos menos conhecidos, mas nem por isso menos importantes. Este é o caso do que ocorre nos capítulos 7 e 8. O capítulo 7, como vimos, ocupou-se do tema do novo sacerdócio, e o capítulo 8 da nova aliança. Tudo está ligado a Jesus. Jesus é o novo sacerdote de uma nova aliança. Em Hebreus, esses dois temas estão entrelaçados. No capítulo 7, versículo 22, Jesus é chamado de fiador de uma melhor aliança. No capítulo 8, versículo 6, diz que ele é mediador de uma melhor aliança. Na Bíblia é assim. Quando algo é repetido, significa que se trata de tema que deve ser tratado com grande atenção e urgência, porque diz respeito ou alguma falha das pessoas naquela área, ou deficiência por parte dos que estão recebendo o ensino. E a aliança é um assunto tão importante no argumento de Hebreus que esta palavra se repetirá ainda no capítulo 9, versículos 4, 15, 16, 17, 20, no capítulo 10, versículos 16, 29, no capítulo 12, versículo 24 e no 13, no versículo 20. Apesar de já termos falado de aliança, oficialmente o assunto começa na passagem desta aula. Alguém neste ponto poderia perguntar: mas por que será que este tema especificamente está recebendo tamanha importância? Não será que outro assunto não viria ao encontro das necessidades espirituais dos leitores e das nossas? Bom, a gente deve entender o seguinte: como vimos até aqui, Hebreus não parece o tipo de autor que prescreveria chazinhos e compressas para enfermidades profundas e mortais. Uma palavra padrão como: "Ô irmão, vai dar tudo certo, já vai passar, acredite, pense positivo." Esse tipo de palavra não estava nos planos do autor. Por quê? Porque não podemos nos esquecer que aqueles cristãos antigos estavam passando por algum tipo de perseguição. Então, devido a essa repressão, eles estavam querendo voltar ao judaísmo. E lembre-se, o judaísmo era uma religião tolerada onde estavam. Devido a isso, uma das grandes preocupações de Hebreus é convencer os ouvintes da epístola a não voltarem às antigas práticas judaicas. Em outras palavras, isso significa voltar à antiga aliança. Nosso texto está estruturado a partir de uma palavra. Isso mesmo, uma palavra. Ela se repete duas vezes. E a palavra é primeira. Primeira está ali no versículo 7 e também no versículo 13. Entre estes dois versículos temos uma longa citação que se encontra originalmente no livro que está no Antigo Testamento do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. Aqui em Hebreus, os versículos 7 e 13, eles funcionam como uma moldura e são também, ao mesmo tempo, dois comentários do autor sobre a antiga e a nova alianças. Mas os versículos 8 a 12, ou seja, o miolo da passagem, podem ser divididos em duas partes. 8 a 9, onde se vê a falha de Israel em guardar a aliança, daí a necessidade de uma segunda, e 10 a 12, que constitui o conteúdo dessa nova aliança. Portanto, dividiremos em duas partes nosso estudo: 7 a 9, a antiga aliança, e 10 a 13, a nova aliança. Antes, porém, vamos à leitura do texto. Hebreus, capítulo 8, de 7 a 13. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz:
Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Terminada a leitura, vamos então à primeira parte do estudo, a Antiga Aliança, versículos de 7 a 9. Como vimos no capítulo 7, versículo 22, uma aliança é um acordo, um entendimento, um contrato entre duas partes quaisquer. Isso pode acontecer entre pessoas, empresas e até países, mas aqui a aliança é algo mais íntimo e significa mais um casamento do que um acordo. Para se ter uma compreensão melhor do que está sendo dito, tomemos o caso da Antiga Aliança. A aliança entre Deus e o povo judeu significava que Deus prometeu ser fiel e amar o povo, e o povo, por sua vez, se comprometeu a ser fiel e obediente a Deus. Vemos tudo isso em Êxodo, capítulo 24, versículos de 3 a 8. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Por estas palavras entendemos que a aliança envolve responsabilidade de ambas as partes. O Senhor cumpriu a sua parte, mas o povo não cumpriu aquela aliança, e tudo começou com o episódio do bezerro de ouro, que você pode conferir em detalhes no livro do Êxodo, capítulo 32. Mas o que houve? Por que o povo não cumpriu aquela aliança? Para o autor, o problema é duplo. Primeiro, Hebreus diz que foi por causa da própria aliança. Ela possuía defeito, e isso quer dizer que a aliança não era perfeita, como vimos no versículo 7. A desobediência do povo estava no fato da antiga aliança não aperfeiçoar os adoradores. Esse era o defeito da aliança. Como temos destacado por várias aulas, perfeito e aperfeiçoar são palavras muito importantes para Hebreus e significam levar pessoas a terem uma profunda intimidade com Deus. Você pode recordar isso lendo o capítulo 7, versículos 11 e 25. E como isso não aconteceu, como a aliança não tornou aquelas pessoas em verdadeiros adoradores, havia necessidade de uma segunda aliança. Na primeira parte do versículo 8, vemos o segundo motivo, o lado humano da aliança. Deus os repreende porque achou falta, ele viu culpa no povo. Depois disso, começa o texto de Jeremias, capítulo 31, de 31 a 34, que é a base bíblica do autor, para que haja outra aliança.
Seria impraticável analisar os diversos elementos desta passagem devido à riqueza de detalhes e ensinos do texto. Por isso, vamos nos restringir aos itens que julgamos mais pertinentes ao argumento do autor. O primeiro elemento é a expressão virão dias. Está ali no versículo 8. Facilmente vemos que o verbo nesta expressão lança para o futuro o estabelecimento dessa nova aliança. Apenas para te situar na linha do tempo, o profeta Jeremias viveu entre os séculos VII e VI a.C., quando a filosofia grega estava ainda engatinhando. Para Hebreus, esses dias de que fala a nova aliança em Jeremias começaram com a morte, ressurreição e exaltação de Jesus. Em Jesus Cristo há início uma nova aliança, um novo relacionamento entre Deus e a humanidade, e começando em Israel. Por que eu falei isso? Porque é comum ouvir de pregadores populares que a nova aliança é a aliança da graça, porque a antiga era a aliança da lei. Mas olha, é importante dizer aqui que a primeira aliança, a do Sinai, ao contrário do que estes dizem, foi baseada, sim, na graça de Deus. E você pode dizer isso sem medo de errar, porque na antiga aliança, a iniciativa foi toda de Deus, quando ele tomou o povo pela mão e o tirou da terra do Egito, coisa que nós acabamos de ler ali no versículo 9, na parte A. O povo não fez nada para ser resgatado e nem mereceu este livramento do Senhor. A obra foi toda de Deus. A lei só foi dada bem depois, no deserto, após saírem do cativeiro. Como não permaneceram na aliança, Deus os entregou à sua própria vontade, que é o significado de eu não atentei para eles, segunda parte do versículo 9. Agora Deus promete uma aliança diferente. E agora a segunda parte do nosso estudo, a nova aliança, versículos 10 a 13. Aqui a profecia em Jeremias passa a descrever o conteúdo da nova aliança. Ela não será como a primeira, como está ali no versículo 9, na primeira parte. O povo da nova aliança, neste novo relacionamento, responderá com mente e coração. Veja, mente e coração, porque terá conhecimento direto do Senhor. Aqui há um claro contraste entre obras externas e internas. Não são práticas externas de rituais religiosos que importarão, mas disposições internas das pessoas. E o próprio Deus fará isso ao escrever suas leis nas mentes e nos corações dos adoradores. Vemos então uma mudança radical, uma mudança enorme. Entendimento e coração. Há uma ordem aqui. Em primeiro lugar, as pessoas passam a ter entendimento. Veja, é possível ter a compreensão da mente sem ser impressionado no coração, mas isso não faz parte da aliança de Deus com seu povo. Da mesma forma, é possível mostrar entusiasmo emocional sem o menor entendimento, que é também um erro, segundo a aliança que Deus promove. Puro conhecimento e emocionalismo não são marcas dos que pertencem à nova aliança de Deus com seu povo. Quem é assim não conhece o Deus da aliança que a Bíblia registra. A promessa de uma obra interna faz da nova aliança uma aliança melhor. Os salvos estão sendo transformados por Deus. É o que vemos também na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Estamos sendo transformados para fazer a vontade de Deus. Essa transformação é interna e é a colocação da lei de Deus em nossa mente e coração. Isso significa que estamos sendo transformados segundo o caráter de Deus. Porque a lei de Deus é exatamente isso. Ela fala do caráter de Deus. O resultado de tudo isso é sermos de Deus e Deus ser nosso. Última parte do versículo 10. Por tal nível de intimidade e relacionamento, essa nova aliança é melhor do que a primeira.
Mas não é só por isso. O efeito total da aliança escrita na mente e coração será a ausência de instrução para que se conheça o Senhor. A nova aliança nesse ponto é diferente da primeira, porque, na primeira, alguém faria parte dela simplesmente por ter nascido no meio daquele povo. Então, depois de algum tempo, precisaria saber quem é o Senhor e que precisaria ter um relacionamento com ele. Na nova aliança não é assim. Você não precisa de alguém te dizer sobre o Senhor, porque você só faz parte da nova aliança desde o início, já sabendo quem é o Senhor. Nós podemos falar um pouco mais sobre o que significa conhecer aqui nesta passagem. Conhecer envolve dois aspectos. O primeiro é reconhecimento, ou seja, crer somente em Deus, sabendo que não há outro, e ter por ele lealdade e confiança, como lemos no Salmo capítulo 9, versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. O segundo aspecto de conhecer aqui nesta passagem é obediência. A prova de que alguém não conhece a Deus é a prática do pecado. Já os que conhecem a Deus em obediência à sua vontade não são escravos do pecado. Como lemos no livro do profeta Oséias, também no Antigo Testamento, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Você viu isso? Sem o conhecimento de Deus, que envolve admitir que só Ele é Deus, e obediência, o mundo ao redor é só destruição. O pecado não escolhe pessoa, ele ataca do menor até o maior, em todas as classes. Algo que vemos em Jeremias capítulo 6, versículo 13. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. E qual é o conserto para tudo isso? O remédio para tudo isso é a nova aliança. Debaixo dela encontramos o verdadeiro perdão, que só acontece pela misericórdia de Deus, que não se lembra dos pecados perdoados, como vemos aqui no versículo 12. A base do esquecimento de Deus é o perdão de pecados na nova aliança. Por causa disso tudo, a antiga aliança já não mais existe, e não adianta procurar por ela porque, como nos diz o versículo 13, desapareceu. Os ouvintes da carta não devem pensar em voltar para a antiga, porque isso significaria voltar ou para o cativeiro ou para o nada. O texto desta aula nos leva a algumas reflexões. A primeira é que Deus coloca coisas na nossa mente e coração. Mas aí alguém poderia perguntar: isso não acaba com a nossa liberdade? Não. E o motivo é que Deus não tem nada a ver com falta de liberdade. Ao contrário, o ser humano é que entra em cativeiro quando abandona Deus. Tudo o que o Senhor quer é libertar verdadeiramente o ser humano. Prova disso está no texto que estudamos. Aqui no capítulo 8, versículo 9, na primeira parte, vemos que Deus deu liberdade ao povo ao tirá-lo do Egito. Sem a ação de Deus, não haveria liberdade para aquele povo. Não importa o que fizessem, uma revolução, uma rebeldia, um acordo com o faraó, ou quem sabe até um acordo com a outra nação, nada poderia libertá-los. Só Deus. Mas depois de libertos, eles quebram a aliança e Deus fez o que com eles? Os matou? Não, Deus os deixou livres. Querem seguir seu caminho? Então vão. Resultado, morreram no deserto, como vimos aqui no capítulo 3, versículos 16 a 19.
Liberdade fora de Deus é liberdade para pecar, como disse Agostinho, e o pecado é sempre destrutivo, nunca libertador. Quem nos ensina também sobre isso é o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. A esposa não quis ficar com o marido, e ele não insistiu. Ela foi embora, mas ele não desistiu dela. Ao contrário do que acontece com os seres humanos, Deus procurou fazer uma nova aliança, uma melhor, e investiu ainda mais naquela que nada merecia, sendo misericordioso para com suas iniquidades. Sabe por que com Deus não há divórcio? Porque ele resolve sempre seus problemas de relacionamento. E sabe como é que Deus faz isso? Com perdão. Um outro pensamento que surge a partir da leitura desta passagem é que não adianta. Quem deve sempre é cobrado pelo credor cada vez que é visto, e se não puder pagar de jeito nenhum, a situação só se resolverá se houver alguém que pague a dívida do devedor. E foi exatamente o que aconteceu entre Deus e nós. Quando Deus, do alto do seu trono, olhava para baixo, via sua santidade ofendida, sua lei quebrada, mas então ocorria o sacrifício e o pecado era coberto. Só que essa situação, esse ciclo de pecar e sacrificar não parava. Aí chegou a nova aliança. Na nova aliança, Deus só vê o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, nós temos constante relacionamento íntimo com Ele. Por isso, pelo que Deus fez por nós, não pode haver desculpa para não perdoarmos os nossos devedores. E, aliás, não cobremos também aqueles que já perdoamos. Um outro ponto muito importante. Já está valendo a nova aliança, mas saiba que ela ainda não se cumpriu por inteira. Afinal, ainda não temos total conhecimento de Deus. Por isso, continuamos aprendendo e precisamos disso. Mas não podemos nos esquecer que nós, os cristãos, seguidores de Jesus, estamos debaixo de uma aliança. E isso quer dizer um compromisso de casamento com Deus. Por isso, devemos viver já, de acordo com este compromisso, esta aliança. Na linguagem da Bíblia, devemos estar sempre vestidos para a sua vinda a qualquer momento, como vemos ali em Isaías capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. É verdade, ainda estamos na condição de noiva do Senhor, mas vivendo debaixo deste compromisso com o noivo na nova aliança. E até que chegue o dia das bodas, devemos viver desejando por esse dia, como nos diz uma outra passagem também no livro de Isaías, capítulo 62, versículo 5. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teu Criador te desposará a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Bom, é isso. Na próxima aula estaremos exatamente na metade do curso e veremos a belíssima argumentação do autor de Hebreus, fazendo uma ligação maravilhosa entre a nova aliança e a adoração ao Senhor. Tem tudo a ver com o culto que se presta a Deus. Demais! E se você gostou desta ou de outras aulas e quer se inscrever aqui no canal, por favor, não deixe também de dar um like, faça um comentário e acione o sininho. Assim o canal te informa da próxima publicação. Tudo de bom, Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.